E olha só, gente, a gente vive em tempos de transformação, né? O futuro não é mais como era antigamente, já dizia Renato Russo, né? E com a educação, óbvio, não é diferente. Se as crianças e jovens já não conseguem mais ficar focados por muito tempo na mesma coisa, é preciso mudar a forma de atrair essa atenção. E a gente vai conhecer agora um conceito que tem ganhado o foco de pais, educadores e especialmente das crianças. É a ludopedagogia. Quem explica é um especialista no assunto, Cristiano Zever. Seja bem-vindo. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença. Vamos explicar primeiro o que é essa ludopedagogia. Dá para ter uma ideia, mas eu queria ouvir de você. Bom, a ludopedagogia, apesar do termo ser novo, recente, o conceito ele é muito antigo. Já no final do século XIX, o século XX, muitos estudiosos já tratavam e davam muito destaque para a questão lúdica. O lúdico, ele tem um significado, ele deriva da palavra ludus, e ele tem um significado muito amplo, mas ele está remetendo à questão da brincadeira, questão do jogar, a questão de fazer algo com prazer. E a ludopedagogia, ela tem esse propósito, de justamente tornar a educação mais prazerosa, né, transformar esse processo de aprendizagem em algo prazeroso para as crianças. Né, onde elas não vão fazer mais por obrigação, mas vão se engajar naturalmente no processo educativo. Porque hoje esse processo de educação, ele tá chato, né? As crianças de hoje, elas não têm essa capacidade, até eu diria, de ficar concentrada tanto tempo num mesmo assunto, num professor, 45 minutos, 50 minutos de aula. Está correto, mas nós vemos que a educação ela está um pouco atrasada, principalmente a educação brasileira, em muitos aspectos. E um dos aspectos é justamente da sua metodologia, da forma que ela procura ensinar para as nossas crianças. Mas isso não é algo que está apenas nos nossos dias, onde a tecnologia está muito presente. Isso é algo que vem já de um bom tempo. Né? E o que a ludopedagogia propõe é justamente esse olhar voltado para as crianças, né? Um olhar voltado para uma característica natural delas, que é a brincadeira, e usar isso que é natural das crianças para justamente inserir uma prática pedagógica. E através disso, o que nós temos visto, através de muitos exemplos, muitas escolas já no Brasil que têm adotado, é que os resultados têm sido muito superiores aos métodos tradicionais de ensino. Né? A criança, como você falou, o processo não é mais chato, mas ele se torna divertido, prazeroso, interativo, e isso traz um engajamento natural das crianças. E com isso elas vão aprender mais, vão se desenvolver mais e também vão desenvolver habilidades que são necessárias para o mundo atual. Claro, né? Sem dúvida. Para isso, se usa que tipo de recurso se usa? O elemento lúdico ele está presente pode estar presente de diversas formas. Né? Tanto através de recursos físicos, como brinquedos, como jogos de tabuleiro, tecnologias, né? Games, assim como uma simples brincadeira de pega-pega, por exemplo, o elemento lúdico está presente. Dentro da escola, essa brincadeira ela sempre vai ter um objetivo pedagógico. Então o professor ele sempre vai planejar antecipadamente porque ele tem um objetivo a ser atingido, que é ou desenvolver uma habilidade nessa criança ou simplesmente transferir um conhecimento para ela. E aí a gente pode estar falando de qualquer tipo de conhecimento, tanto daquelas disciplinas tradicionais de matemática, língua portuguesa, ciências, história, assim como habilidades mais relacionadas à questão social. E aí a gente tem uma gama muito ampla, né? Toda a questão emocional das crianças, a parte de coordenação motora, raciocínio, a parte de educação financeira, segurança infantil. Então são uma série de assuntos que podem ser trabalhados e quando a gente usa o elemento lúdico, esses resultados eles acabam sendo maiores e mais satisfatórios para as crianças. Vocês têm inclusive uma mesa, como é que chama essa mesa? É a Playtable. Uhum. A Playtable ela é um console, assim como existem outros consoles de games, como o PlayStation, como o Xbox, Nintendo. Nós temos a Playtable, que é um console desenvolvido especificamente para as escolas. Ela leva em consideração que uma escola, existem muitas crianças, né? Existem grupos de 20, 30 alunos, então ele leva em consideração que as crianças vão brincar juntas ao mesmo tempo, de maneira colaborativa. Esse console precisa ser extremamente resistente, porque dentro de uma sala de aula com muitas crianças, né, precisa ser resistente para ela, e ele leva em consideração a realidade das escolas brasileiras, claro, que ainda possuem pouca conectividade, então ele é um console que ele não depende de outros recursos para funcionar. E dentro desse console nós criamos, tanto da nossa empresa quanto de estúdios de todo o Brasil, inclusive estúdios internacionais, que criam jogos que vão justamente ser um apoio
para aquele conteúdo que a criança precisa aprender em sala de aula. E Cristiano, é possível usar essa ludopedagogia para qualquer tipo de disciplina, seja na matemática, na geografia, português? Ela é ampla, é possível em qualquer momento? É totalmente possível, inclusive na educação de adultos também. E principalmente também voltado para a educação especial. Crianças com deficiência hoje têm uma carência de recursos. Claro. E o elemento lúdico, tem que ser mais visual, né? Exatamente. O elemento lúdico, ele funciona muito bem também para crianças com alguma deficiência. Então, hoje, quando a gente fala muito da questão lúdica, geralmente nos remetemos a crianças pequenas, né, de 4, 5 anos, que têm essa característica muito forte ainda. Mas mesmo adolescentes e adultos também têm prazer em brincar, em jogar, em se divertir. E quando a gente faz isso em qualquer momento da educação, claro, feito com objetivo, com uma metodologia, de maneira planejada, os resultados sempre vão ser superiores. E aí, você falou anteriormente do resultado, eu queria que você repetisse isso. A questão que você vê de uma criança que frequenta o ensino regular, para uma criança que consegue ter esse tipo de acesso à ludopedagogia, é nítida? Qual é a diferença que você percebe entre uma e outra? Bom, nós percebemos em praticamente todos os campos. Primeiro campo, que talvez é o principal deles, que é a questão da alfabetização, do letramento. Nós vemos que crianças que interagem com recursos lúdicos, que têm acesso a recursos lúdicos, e aí principalmente até a questão de literatura, contação de histórias, eles desenvolvem toda essa parte de interpretação de uma maneira muito mais eficiente. O que hoje está muito deficiente, Exatamente. Né? A gente vê que as pessoas não sabem interpretar o que leem. É uma das principais deficiências dos nossos alunos no Brasil. Também a parte lógica das matemáticas, né, da ciência, da química, física. Então, tudo isso acaba sendo muito mais proveitoso quando a criança está engajada, quando ela está se divertindo e fazendo aquilo com prazer. Né? A interação que vai ter com os colegas, ela vai estar desenvolvendo toda a questão social, a parte emocional, o convívio, né? Tanto com o seu colega, com o professor. E isso acaba sendo muito rico para o processo de aprendizagem. Sim. E rapidamente os professores veem essa diferença e os pais também. Com certeza. Cristiano, obrigada por estar aqui com a gente. Que bom saber que a educação está evoluindo. Obrigada. Obrigado também. Valeu.